Bem-vindo, estamos aqui com mais um programa Brasil em Debate, que é um programa do Instituto Unidos do Brasil, que vem trazer a posição da iniciativa privada, dos empresários, dos parlamentares, dos três poderes da República sobre determinados temas que afetam o ambiente de negócio. Hoje, nós estamos recebendo o deputado federal Joaquim Passarinho, do estado do Pará, que está dando a satisfação de estar presente aqui com a gente. O Joaquim Passarinho tem uma relação muito importante com o Instituto Unidos Brasil, porque ele preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é apoiada pelo Instituto Brasil. Joaquim Passarinho, bem-vindo. Muito obrigado, Castilho. Prazer, João, estar aqui participando desse momento. Acho que é mais uma ferramenta que a gente inova aqui com o Instituto Unidos Brasil, de relacionamento e de comunicação com você, cidadão, e com você, empreendedor. Como o Castilho falou, nós temos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que trabalha aqui para que a gente possa diminuir, pelo menos, os impactos do que o governo federal acaba tentando fazer na vida de quem empreende, na vida de quem emprega nesse país. Então, mais um canal que a gente possa debater e falar o que nós pensamos, o que nós fazemos, para ter esse contato mais direto com você. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E do meu lado direito, o nosso diretor de planejamento estratégico, planejamento político estratégico do Instituto Unidos do Brasil, João Henrique Ruman, uma pessoa que tem um histórico enorme de trabalhos muito bem feitos aqui em Brasília, que nós temos a honra de estar com a gente nesse trabalho. João, bem-vindo, obrigado. Bem-vindo, mais uma vez, e bem satisfeito de estar aqui com o deputado Joaquim Passarinho para a gente promover esse debate e levar essas informações à população brasileira. O tema de hoje, nós vamos falar, deputado, de um tema que tem afetado bastante, principalmente o setor de varejo brasileiro, serviço também, o setor de varejo, que é o problema da taxação dos produtos importados. Né? Há alguns anos atrás, nós tivemos uma legislação que, na realidade, criou uma vantagem, um benefício para que a gente pudesse trazer algumas coisas para ajudar a suprir o que existia dentro do país. Só que isso virou, com as plataformas chinesas, principalmente depois da pandemia, isso virou uma bola de neve, e isso está sendo tratado dentro do governo há algum tempo, e nós precisamos começar a trabalhar para criar um melhor ambiente de negócio, e para isso nós acreditamos na isonomia. João, quer começar com as perguntas? Você taca a bola. Bem, mais uma vez a gente está com um dilema de resolver uma situação, e o grande problema são políticas públicas. E qual é essa política pública que a gente tem hoje, né? E o que a gente está vendo hoje é que o Brasil é o país das regrinhas. Regra daqui, e que cria um problema muito difícil, que é saber se tudo é igual ou não é. Certo? Então, o que a gente está discutindo, como fazer isso? Como a gente igualar a isonomia de todas as regras, principalmente essas regras tributárias, para dar igualdade, poder realmente dar competitividade e gerar mais emprego no Brasil. Como é que o senhor vê isso? Esse é um assunto que nós precisamos tratar realmente com muito cuidado, porque ele é um assunto que mexe com o bolso do cidadão. Uhum. Então, ele deixa de ser apenas um assunto tributário, ele passa a ser um assunto político. Né? Precisamos encarar isso de uma vez por todas. Lembrando que essa regra que o Castilho falou da compra dos 50 até 50 dólares, que foi 100 dólares, já passou para 50, isso tem mais de 20 anos, né? Mas que foi criado isso? Foi uma invenção feita porque algumas pessoas, na época, precisavam, por exemplo, comprar um livro, que não tem no Brasil. Então, um professor, para comprar um livro, pagava um imposto absurdo. Eu tenho uma pessoa da família que mora fora, quero mandar um presente, quero mandar alguma coisa. Então, foi feita para isso, para pequenas transferências, pequenas compras, feitas de maneira, normalmente, algo que não tinha no Brasil, e feito CPF para CPF. Quer dizer, eu comprava o meu CPF, valia o CPF. Isso, depois da pandemia, principalmente, isso tomou um tamanho, né, e se agigantou de uma forma concreta, que virou um problema político também, porque as pessoas também se acostumaram a comprar dessa forma, comprar mais barato. Porém, nós precisamos ter legislações claras. E essas legislações não podem ser feitas, na nossa opinião, simplesmente por decretos, por portarias. É isso que nós temos essa dificuldade. Toda vez que a gente fala numa legislação tributária,
ela deixa de ser auto-aplicável por dificuldade de votar. E o Congresso acaba dizendo que o Executivo regulamenta. E ela começa a regulamentar por decreto, por normativas, e aí nós temos esses problemas. Nesse caso, nós precisamos ver, porque isso começou a afetar o emprego no Brasil. Né? A compra de $50 chegou num tamanho de que isso começou a afetar não só o emprego, mas a economia do Brasil. Então, nós precisamos legislar com coragem, né? Nós precisamos ter uma regulamentação. E eu dizia até que não precisa acabar com isso, que o presente pode continuar. A compra de um livro pode continuar. Né? Aquilo que não há no Brasil pode-se continuar comprando. Né? E se é por CPF, nós podemos limitar o número de compras de CPF. O problema é que não falamos chinês, que não é só o chinês, mas chinês que é o maior, talvez o maior comerciante disso. Tem chinês que já mandou 2 milhões de pacotinhos para o Brasil. No CPF. No CPF dele. Quer dizer, vai ter amigo no Brasil assim. Eu digo até que ele ia ser candidato aqui, porque 2 milhões de amigos, estava eleito para qualquer coisa. Então, a ideia é essa, a ideia não foi feita para isso. Né? Lembrando que quando você compra um produto de fora, ele vem empacotado, ele não passou por Inmetro, ele não passou pela Anvisa. Você compra remédio, por exemplo, sem passar na Anvisa. Né? Você compra um brinquedo, vai dar para o seu filho, sem passar no Inmetro, para ver a qualidade. E você está arrebentando a economia, principalmente nós do varejo, calçado, têxtil. Estamos arrebentando essas economias e as pessoas não estão dando conta, achando simplesmente que estão comprando mais barato. Então, acho que a nossa grande pergunta é, nós queremos incentivar a indústria aqui ou fora? Se queremos incentivar e desonerar tudo, não há problema, nós queremos isonomia. Né? Se os produtos abaixo de $50 também não forem taxados no Brasil, está tudo ok. Mas se não puder, que nós temos isonomia, e vou dizer, não é contra se você é cidadão, nós somos a favor do Brasil. Nós queremos que a economia cresça para que você pague menos imposto, nós queremos que você tenha mais emprego, e não é dessa forma. Então, eu acho que nós temos que ter momentos como esse, através de debates como esse. O governo, às vezes, tem medo por ser impopular, né? Mas não se faz omelete sem quebrar ovo. Eu vejo, deputado, que nós estamos passando não só todo esse ponto que o senhor explicou, mas, por exemplo, as entidades que fazem parte, muitas delas do Instituto, elas estão reclamando porque elas estão sofrendo uma concorrência muito desleal, né? As grandes empresas, elas sofrem, mas de alguma maneira elas tentam até equilibrar, em alguns casos, com as plataformas de exportação, mas não é de um dia para outro que isso vai acontecer. Agora, a minha maior preocupação é o pequeno varejo, que é o que sofre mais, porque o pequeno varejo, ele hoje, até para uma legislação brasileira boa e forte, ele está pagando imposto, ele está sendo cobrado. E, de repente, ele vende um produto que, na gôndola ou para o consumidor, é 30%, 40% ou 100% mais caro, é inviável. Como é que o senhor vê, quais seriam as alternativas que nós poderíamos pensar para jogar para debate, para a gente realmente, pelo menos, não acabar, mas reduzir ou minimizar esse impacto? Então, fazer esse trabalho, essa experiência com o governo. O governo está com muito medo de mexer nisso, por achar que isso vai ter um impacto negativo na política. Né? Então, o cidadão vai reclamar muito disso. Mas eu acho que toda vez que você fala nisso, ninguém fala dessa compra ou dessa remessa exagerada de plataforma, principalmente chinesa, para o Brasil. Todo mundo fala da possibilidade de comprar um tênis ou de comprar um produto que ele queira comprar mais barato. E eu acho que o governo poderia fazer até por portaria, já que isso é uma portaria, ou, se quiser fazer, dividir com a responsabilidade com o Congresso, nós podemos legislar sobre isso, mas eu acho que nós podemos manter esse tipo de trabalho, né, limitando por CPF o número de compras anuais, né, seja de quem está vendendo, seja de quem está comprando, para que você não tenha esse peso que está tendo na economia hoje. Não precisamos cortar de uma vez por todas por tudo, porque eu acho que nós precisamos proteger isso mesmo. Se um professor precisar comprar um livro lá fora, não tem por que pagar imposto de um livro. Você precisa comprar um sistema, talvez, de comunicação, um jovem quer... Está gerando conhecimento, tecnologia. Conhecimento, aquilo que não produz no Brasil, acho que não há problema nenhum. Agora, aquilo que nós produzimos no Brasil, um tênis, um sapato, uma camisa, que você vai ter que comprar, você vai comprar lá fora um pouquinho mais barato, porque não é taxado, você está incentivando o emprego lá fora. E isso vai faltar para você que está fazendo isso, vai faltar em educação, em saúde, em saneamento, em estradas. Então eu não posso também estar cobrando do governo e comprando de quem não paga imposto. Agora,
nós temos que pesar isso também, porque também não adianta cobrar cada vez mais imposto. Uhum. A ideia que nós trabalhamos, eu acho que é uma convergência aqui na frente com o Instituto, é que a gente possa tentar uma legislação cada vez melhor, no sentido de que o cidadão pague menos imposto, a gente amplia a base de contribuição para que todo mundo possa pagar menos, porque não aguentamos mais pagar taxa, ninguém aguenta mais pagar imposto. E essa revolta do cidadão e esse sucesso dessas compras é justamente por isso. Né? Quando você vê que o cidadão pode, como ele não está vendo o retorno do imposto que ele paga, ele acaba querendo pagar sem imposto. João. Bem, eu acho que uma das grandes discussões que a gente tem hoje é a questão da qualidade do serviço e da eficiência. Então, quando você fala assim, hoje tem 2 milhões de chineses, ou tem um chinês mandando 2 milhões de remessa, isso também não é uma falta de fiscalização? Será que a qualidade do serviço brasileiro também tem que ser observada em relação a isso e aceitar isso? Eu acho que nós temos deficiência nisso também. Eu acho que o governo já está aceitando isso. Não existe a possibilidade de um CPF mandar 1 milhão, 2 milhões de pacotes para cá. Então, não deixou de ser um CPF há muito tempo. Então, ele está sendo laranja aí de uma empresa que está faturando aqui em cima de nós. Então, primeiro, uma falta de eficiência na fiscalização. Só que não adianta também estar jogando culpa, porque no final a Receita joga a culpa para cima da legislação. Né? Então, nós não podemos estar aqui cobrindo. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Quem fez isso foi o Executivo, cabe ao Executivo resolver, mas se ele não tiver coragem de resolver, que traga o Legislativo para resolver junto. Eu acho que nós não temos problema de dividir essa responsabilidade. Agora, não pode você ter essa falha nesse sistema, do jeito que está tendo. E, logicamente, todo mundo quer cobrar mais barato. Também quero comprar mais barato. Só que não é dessa forma que se faz. Então, eu acho que uma fiscalização fácil poderia acabar com isso. Tranquilamente, você vê o número do CPF que está olhando. Agora, se eu pensar só no CPF, quantos chineses existem no mundo? Mas trocar uma letra lá não é outro CPF. Então, não temos que pensar nisso. Tem que pensar em volume realmente e ver como nós podemos rastrear isso. Pode dizer, não só pensando na economia, pensando também no direito do cidadão, né, no respeito ao cidadão. Volto a dizer, comprar um remédio que não passou pela Anvisa, comprar um brinquedo para o seu filho que não passou pela uma qualidade técnica, possa ter peças pequenas que você possa engolir. Quer dizer, nós estamos exigindo do empreendedor brasileiro que passe pelo controle de qualidade, que passe por diversas fases para poder vender, e estamos dizendo que quem produz lá fora não precisa passar por nada disso. Acho que é uma incoerência com quem emprega, com quem paga imposto nesse país. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a taxação que existe. E claramente nós sabemos que esses impostos que são cobrados no Brasil, eles, grande parte, é para financiar a máquina administrativa. Uma das bandeiras do Instituto, né, associado indiretamente ou diretamente com essa, é a reforma administrativa, que, no nosso ponto de vista, é absolutamente fundamental, principalmente depois da aprovação da Câmara dos Senhores da reforma tributária, porque a reforma tributária ela reorganiza o pagamento de impostos, mas falta um número aí, tem o terceiro, que é o volume total arrecadado, que o que você faz com esse, que é a contribuição do governo para esse número. Como é que o senhor vê que nós poderíamos, ou os senhores poderiam encaixar os assuntos, né, o assunto da reforma administrativa, como uma maneira de baixar o imposto como um todo, não só cobrar das plataformas o que se cobra no Brasil, mas do Brasil também se pagar menos impostos? O jeito de se equilibrar as contas do governo tem duas maneiras, ou arrecadar mais, ou gastar menos ou gastar melhor. Então é uma frase que a gente sempre usa, da qualidade do gasto. Não temos que pensar nisso. A nossa ideia é que a reforma administrativa tinha que vir antes da reforma tributária. Sim. Mas já que não houve, e tem esse tempo ainda das propostas acessórias, que precisam voltar agora, complementares, nós temos que aproveitar para mostrar a necessidade de saber que tamanho do Estado nós queremos. Não adianta eu só cobrar imposto para manter uma máquina emperrada, uma máquina velha, arcaica. Como eu digo, você ainda tem aí pessoas concursadas de fax, que é operador de fax.
né? Você ter assessor de elevador, Chapelaria. chapelarias, quer dizer, isso não existe mais. Então, hoje está tudo terceirizado, motoristas, não é quanto motorista, mas ele vai ser terceirizado, vem em cima de uma... Se for alugar um carro, já vem até com motorista. Então, tem coisas que você está precisando enxugar e tem coisas que você não tem no serviço público ainda. Por exemplo, inteligência artificial. Sim. Eu nunca vi um concurso para alguém com inteligência artificial. Então, são novidades que estão vindo. Nós temos que saber que tamanho do Estado nós queremos, até para que um Estado mais enxuto ele possa pagar melhor seus servidores. Exato. Senão nós vamos ficar com um cachorro correndo atrás do rabo. Né? O servidor público faz um péssimo serviço, que ele ganha mal, aí o governo não consegue pagar mais porque paga muito servidor. Então, se a gente conseguir dar uma roupagem melhor para isso, eu acho que todos ganham. Então, já que a gente está falando da reforma tributária, por que não, se a gente está tentando reformar a forma de pagar imposto, por que não rever a forma de gastar esse imposto? Né? Qualidade do gasto, eficiência do gasto. Aumentar a eficiência. Né? Aumentar a eficiência do gasto. E o governo poder se meter naquilo que ele deve se meter. O governo não tem por que estar se metendo em onde ele não tem que se meter. A iniciativa privada, lógico, com regulação do governo, sempre faz mais e melhor. Bem, deputado, quando o senhor fala isso, a gente está, olha só, a gente começou a discutir uma questão tributária e questão de isonomia. E a gente já vê que hoje a gente está discutindo o gasto do governo, qualidade do serviço. Na reforma administrativa hoje, na realidade eu brinco muito, será que os serviços públicos hoje estão sendo bem avaliados pelo governo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor seguinte, bem provocativa, tá? E que, colocando assim, eu falo o seguinte, os 3 principais serviços que a sociedade paga imposto para receber é saúde, educação e segurança. Eu gosto de brincar assim, em todo lugar que eu vou e perguntar sobre essa qualidade para as pessoas. E pergunto o seguinte, se o governo pegar todo o dinheiro que ele gasta, o município pegar todo o recurso que ele gasta em educação e ele distribuir pelo número de estudantes que tem que botar na escola, e aquele valor chegar e dar para a mão do responsável, do aluno, escolher se ele vai colocar o dinheiro na escola pública ou na escola privada. E a gente viu uma resposta bem direta, não mostrando muito bem a qualidade. Sim. A mesma coisa para a saúde. A mesma coisa você perguntar, você quer morar num condomínio fechado ou numa rua aberta que o Estado vai te garantir a segurança? Isso não é um problema para a sociedade? A gente vê que a qualidade do serviço apresentado está sendo questionada e que a gente não tem que olhar isso também como para olhar a melhoria disso? Com certeza. Aí nós voltamos para a primeira conversa lá do e-commerce dos $50. Uhum. Porque as pessoas que não compram sem pagar imposto estão um pouco se lixando por isso. Porque elas acham que o governo não faz um bom serviço. Que o imposto que elas pagam não são bem empregados. Né? Não tem retorno. Né? Nessa qualidade do serviço é muito pequena. Então, toda vez que o governo quer fazer o que ele não sabe, ele faz mal e faz caro. Uhum. Então, tem coisa aqui, por exemplo, aqui em Brasília, eu vou dar um exemplo, eu não sabia, não sei se vocês sabem. Eu, passando ali por trás do Senado, ali tem a Baixada Palestina, então até passar com cuidado nessa época, mas o Senado tem um viveiro de plantas. Sabiam disso? Não. Tem um viveiro de plantas. Para quê? Para trocar aquelas plantas que ficam dentro. Mas será que precisa ter servidor público concursado, ganhando para cuidar de planta, para fazer planta? Não tem nada contra as plantas. Não. Mas eu acho que isso tem empresas que vão fazer um serviço muito mais barato, muito mais ágil. Muito melhor. Então você tem um viveiro, o Senado da República tem um viveiro de plantas. Ninguém imagina que você ainda possa ter. Para que é isso? Para você trocar o vaso que está ali no caminho, quando tem um evento no plenário, botar aqueles vasinhos que feitos, que são muito bonitos. Mas você não precisa ter alguém um ano inteiro fazendo isso se eu posso contratar por eventos. Terceirizado, muito mais rápido, muito mais ágil. É esse o tipo que o cidadão vê e diz assim, não acredito que isso está sendo feito. Deputado, não acredito que ainda tem que fazer isso. Eu, toda vez que vou à Câmara ou ao Senado, também me divido porque tem assessorista em elevador que é eletrônico. Pois é, eu estou dizendo, eu não tenho nada contra quem está fazendo aquele serviço lá, entendeu? Quem está lá no viveiro, o que ele vai fazer? Nem não tem nada com isso, ele fez um mais. concurso, está lá trabalhando, ele não é culpado disso. Sim. Eu estou lá dizendo essa coisa, você passa como cidadão e você diz assim, será que eu vou querer... Né? No final, vai botar gente, vai se colocar na escola pública
Quem não consegue pagar a escola privada pela qualidade? Eu sou fruto de escola pública. Minha família até tinha condição de me colocar em escola privada, mas minha mãe foi diretora da escola pública. E ela chamou e disse, se eu posso ser diretora da escola, porque meu filho tem que estudar nela. Senão, que qualidade eu vou dar para os outros, se eu não posso dar para o meu próprio filho? E nos colocou tudo em escola pública. No início a gente reclamou um bocado, mas assim, tinha uma outra qualidade, vamos lá. Você tinha uma outra qualidade do ensino. Então, os serviços, normalmente, onde o governo quer se meter, onde ele não tem por que se meter, ele faz pior e a sociedade reclama. E o que está acontecendo é isso, é uma revolta por pagar. Por que as pessoas querem comprar sem imposto? Porque não acreditam no governo, não acreditam na forma que o governo faz de gastar. Há infelizmente no Brasil hoje, uma ideia de que na área política tudo tem desvio, tem superfaturamento. Todo mundo já pensa nisso e parece que o brasileiro acostumou com isso. Isso não é normal. Não pode ser normal. Aceitável. Não pode ser aceitável. Nós não podemos aceitar isso. Não é? O São Paulo teve uma época de um governador que era o rouba mais fácil. Né? Não é possível, a gente não pode aceitar que isso volte. Isso não pode. Então, assim, hoje nós temos que ver com as ferramentas que nós temos, como essa aqui, a população tem que cobrar, né? Cobrar realmente do que o seu parlamentar está fazendo, do que o seu governante está fazendo, e cobrar também no voto. Né? Cobrar no voto. Que é a maneira mais direta de poder mostrar aquilo que você está... O Brasil tem que acabar com o negócio, eu não vou perder meu voto, votar em quem vai ganhar. Não, você não perde voto nunca. Até votar para perder, você está demonstrando uma insatisfação. Então, acho que nós precisamos ver isso, acho que a qualidade do gasto e a qualidade do serviço público, e nós temos bons servidores. O problema é que nós não temos como, hoje, na legislação atual, de verificar e não é presentear, não só qualificar, mas com poder pagar melhor o servidor que presta um bom serviço. Eu digo assim, você vai numa UPA na sua cidade, seu filho adoeceu de noite, você chegou numa UPA. Não interessa se esse médico que está na UPA, ele é concursado ou ele é terceirizado. Interessa alguma coisa para o pai de família, para o pai e para a mãe? Não. Interessa que ele seja competente. Se chega lá e tem um médico. Ele quer saber se chega lá e tem um médico. Ele não vai perguntar se o senhor é concursado público? Não, se o senhor não é concursado público, eu não quero ser tratado pelo senhor, meu filho não ser tratado pelo senhor. Eu preciso ter um médico. O serviço público, ao longo dos anos no Brasil, se tornou uma coisa diferente. Porque se colocou, através dos sindicatos, de que o serviço público obrigatoriamente tem que vir sendo feito e realizado por um servidor público. Não é essa a definição do serviço público. O serviço público não é aquele que é feito por um servidor público, é aquele feito para o público. Sutil, mas importante. É uma pequena diferença, mas é muito importante. Então, o serviço público ele tem um objetivo, servir ao público. Tá? Se o caminho melhor se for por servidor público, ótimo. E nós temos bons servidores públicos, excelentes servidores públicos. Mas se o caminho melhor for ser terceirizado, por que não? Como é que eu vou fazer para pagar se eu tenho a tal da isonomia no serviço público? Se tem um médico que faz 20 operações no dia e o outro faz 2 operações no dia, eu vou pagar igual? Vou, porque o serviço público hoje me obriga a pagar igual. Por que eu não pago por procedimento? Quem trabalha mais ganha mais, quem opera mais ganha mais. Por que eu vou pagar para um professor igual se no meu índice, na minha escola, o meu índice lá do IDEB, ele é lá embaixo, o outro é lá em cima? E os professores ganham igual, e as merendeiras ganham igual, e as pessoas da segurança ganham igual. Diferente. Quer dizer, nós temos que mostrar que ser eficiente no serviço público vale a pena. Hoje não. Hoje parece que o melhor é você ser ineficiente, porque você vai ganhar igual. Não vai mudar nada na sua vida. Então, qualificar o serviço público é importante, reconhecer o bom servidor e remunerá-lo, assim. Porque senão o servidor não fica. Aquele que quer realmente ser eficiente, quer ganhar mais, ele sai do serviço público, porque ele não tem perspectiva de poder ganhar mais. Então, ao invés de eu pegar um médico, por exemplo, que entrou e está fazendo 20 cirurgias e o outro está fazendo 2, em vez de eu trazer o de 2 para 20, o que eu consigo é trazer o de 20 para 2. Isso é muito mais fácil. Deputado, vou inverter um pouquinho a posição de uma pergunta anterior. E o senhor bem disse que um dos grandes desafios, voltando ao tema das importações, da tributação das importações, um grande desafio que todos nós temos, né, e vocês parlamentares, talvez de uma forma mais direta, pela exposição junto à sociedade civil, está associado ao fato de que
hoje, em alguns casos, a população vai pagar um pouco mais por produtos que ela está comprando. Então, é um tema ingrato. Sim. Minha pergunta para o senhor: nós representamos um grupo grande dentro de empresas, estruturas. O que nós podemos fazer do nosso lado para dar apoio aos senhores para que passem essa informação clara para as pessoas? Porque, vou dar um indicador. Hoje nós recebemos, eu e o João tivemos num evento, e nós recebemos uma informação de que os números estão sendo consolidados. No ano passado o governo tinha uma meta de geração de 2 milhões de emprego, gerou 1,5 milhão. Em alguns números mais específicos, na área de vestuário, por exemplo, a queda em algumas regiões do Brasil chegou a 10%, 15%, 20% na contratação, ou seja, diminuiu, não é que não contrataram, mandaram embora e ainda diminuiu. Isto está afetando o país. Então, se por um lado é um tema ingrato e por outro lado está afetando o país, o que nós podemos fazer para ajudá-los a esclarecer a população a importância desse tema? Eu acho que é isso, é discutir no meio de comunicação, mostrar à sociedade, porque quem está prejudicado no final, no início, não é o dono da empresa, do comércio, claro. É o menor, porque ele tinha 3 vendedores, vai ficar só com 2. Vai fechar. Ele fecha, ou ele se tinha um vigia, ele vai tirar o vigia. Então, quem no final perde emprego é o pequeno. Uhum. Primeiro a economia começa tirando os pequenos. Então, talvez aquele que esteja insistindo em comprar sem pagar, volto a dizer, não é um presente, não é um item, não é algo que ele não encontra no Brasil, não tem similar no Brasil. É algo que ele está fazendo como uma exploração comercial, burlando a legislação brasileira. Aquele que faz isso e defende isso, talvez esteja fazendo isso porque foi desempregado ou não está conseguindo vaga no mercado formal de trabalho, justamente porque as empresas estão com dificuldade. Uhum. Então, não há jantar de graça, né? Então, assim, se isso está acontecendo, vai ter um rebatimento de outra forma. Para muitos não pagarem, alguém vai pagar mais. Sim. Então, o que pode acontecer é um aumento de carga tributária, que ninguém quer. Então, a ideia, por isso que a gente fala muito, discute muito, sobre alguns impostos, como imposto digital, quer dizer, é ampliar a base. Se todos pagarem um pouco, nós pagamos menos. O problema é que todo mundo acha que o imposto é alto, mas eu prefiro que eu pague menos. Se o meu vizinho pagar mais, não tem problema. Eu só quero que eu pague menos. Então, nós precisamos entender que a coletividade ela é mais importante que o individual. Bem, deputado, o senhor está colocando uma coisa importante. E a gente está vendo um movimento hoje, que estão nos jornais, de fortalecimento do Congresso Nacional. Certo? Aí, a pergunta que eu faço, esse fortalecimento vai melhorar esse debate? Essas feridas, esses problemas vão poder realmente ser debatidos dentro do Congresso Nacional e buscar soluções para isso? Como é que o senhor acha que isso vai... Qual o futuro disso para que a gente possa... o futuro dentro de um Congresso fortalecido, como é que o senhor vê que a gente pode estruturar e fazer isso realmente acontecer, se aproximando da sociedade para buscar soluções? Eu acho que nós temos que voltar num ponto que é muito importante, sempre na educação. Quando a gente fala que um povo só cresce com a educação, é a educação como um todo, inclusive a educação política. No Brasil, nós pensamos na política só na eleição. Né? Eu falo na eleição, depois eu não sei o que o meu vereador, o que o meu deputado fez, o que o meu senador fez. Não sei nem quem ele votou. 54% das pessoas, você vai ter eleição para vereador agora, 54% das pessoas, se você perguntar em quem votou para vereador na eleição passada, não lembra. Então nós temos um problema na educação normal, né? Na educação política nós estamos muito, muito atrás ainda da educação normal. Então não temos educação política, não temos o costume de acompanhar a política, independente de você ser político partidário, você não precisa, porque a política afeta a tua vida. Sim. Qualquer coisa que a gente vote aqui no Congresso mexe com o teu bolso. Então, nós precisamos ter esse acompanhamento. E o fortalecimento do Congresso, ele é importante porque, como nós não temos essa educação política de ter o cidadão, o eleitor, fiscalizando e olhando e cobrando do seu representante, você acaba deixando o seu representante nas mãos do governo, do poder do governo. Então, quando você empodera o Congresso Nacional, você empodera o orçamento da União, dividido por todas as forças políticas que existem, você empodera o deputado que quer trabalhar de maneira correta, que está querendo confrontar o governo que só quer arrecadar, e se ele não tiver esse respaldo, ele fica muito acessível a
o governo possa, com a força do recurso, com a força do dinheiro, com a força das obras, fazer com que este parlamentar se sucumba e acaba se aliando ao governo e votando coisas que é contra a concepção dele. Mas como o eleitor dele não está olhando, ele acaba fazendo. Na hora que você empodera o Congresso, você deixa o parlamentar independente. Eu tendo as emendas positivas, eu tendo minhas condições de trabalho, eu não preciso estar me alinhando ao governo, não preciso estar passando por cima do que eu acredito, eu não preciso passar por cima daquilo que eu me comprometi com meus eleitores, porque o eleitor vai me cobrar na ponta. Mas se eu tenho um orçamento para trabalhar, eu tenho essa independência de trabalho, eu acho que isso ganha todo mundo, ganha a democracia e ganha principalmente o nosso representado, né, que vota na gente pensando, vota naquele cara. Hoje ninguém vota em partido, você vota nas pessoas. Sim. E na hora que você vota no currículo da pessoa, no que ela pensa, no que ela faz, na vida dela, na experiência que você tem, no conhecimento do que ela pensa. Mas você tem que dar independência. E o Congresso com independência é a solução para que a gente possa trazer o Brasil até que ele chegue nessa educação política tão necessária. E pelo modelo de proporcionalidade que existe hoje no Congresso e no Senado, é evidente que o parlamento representa a sociedade de uma maneira muito mais direta, né? Não chega numa decisão final que muitas vezes as pessoas, não sei se é A ou B, ou nenhum dos dois, ou alguma coisa parecida. Deputado, eu queria colocar um tema também que tem a ver com mais uma relação entre esses dois temas que nós estamos conversando hoje. O princípio básico que o governo principalmente puxou uma parte da reforma tributária, apesar de isso ter sido mérito do parlamento, é que a arrecadação ia aumentar, né? Quando nós olhamos esse tipo de trabalho, esse tipo de problema que nós estamos enfrentando com os importados, que é um exemplo, a arrecadação tende a diminuir. Onde está a coerência na relação e onde está a isonomia ou pelo menos desse pensamento? Eu não estou nem falando da ação direta, mas do pensamento. Se por um lado, para algo dar certo, eu estou apostando que vai aumentar a arrecadação. Hoje no Brasil estima-se que a informalidade gira aí 30%. Ninguém tem um número porque é informal. Mas há alguma coisa na casa dos 30%. E o governo está acreditando que o número final vai ser bom porque vai aumentar a arrecadação. Como é que o senhor vê isso? Pois eu acho que a informalidade no Brasil ela tem que ter instrumentos para poder fazer com que você venha a ser formal. E como é que eu vou fazer isso com uma atração, o cara vem para cá pagando 30%, 40% de imposto? Não vem de jeito nenhum. Então eu diminuo. Por que eu digo assim? Porque as pessoas elogiam muito e ninguém quer sair do simples. Não é porque o simples é mais barato. Às vezes você podia até pagar menos em outro sistema. É porque o simples é simples. É fácil. Simples assim. Né? Você tem um DARF, você paga o DARF, o governo federal, estadual, municipal que se vire lá para distribuir esse dinheiro que eu paguei. Simples. Eu não preciso estar com um contador, não preciso ter não sei o quê, escritório disso, escritório daquilo, tributarista, eu não preciso ter nada. Eu tenho um valor, tanto por cento do meu faturamento, eu pago o meu DARF lá e acabou. Então, é isso que nós precisamos fazer. Por que os MEIs são um sucesso? Porque trouxe para a formalidade de uma maneira barata. Uhum. Então, o que o cidadão quer não é ser informal. Ninguém quer ser informal, ninguém está querendo encher escondido, ninguém quer estar à margem da sociedade. Agora, você não quer ser roubado pelo governo. Sim. Então, a ideia do povo hoje, o João falou essa provocação há pouco, você não se sente roubado. Né? Quando ele vê, tem um projetozinho que os jovens fazem, acho que no Brasil todo, que é um dia sem imposto de gasolina. Lá no Pará tem isso, né? Acho que tem em tudo que é lugar. Então, naquele dia, alguns postos de gasolina ligados ao Conjove, você vende o combustível sem imposto. Pô, o preço cai 30%, 40%. Então, assim, faz fila, o cara passa um dia inteiro lá para poder abastecer o carro dele. Por quê? Porque as pessoas sentem que ela está sendo lesada. Então, não tem por que eu pagar tanto imposto no Brasil com a qualidade de serviço péssima que nós temos. Esse que é o problema. Se eu pagasse muito imposto, tivesse uma educação de qualidade, saúde de qualidade, eu não estaria reclamando. O pessoal reclama porque a qualidade do transporte público é péssima e não sabe porque fica naquele jogo das empresas com o próprio poder público, né? E de eleição em eleição se renovam essas concessões. Então, você acaba não tendo essa qualidade. Então, eu acho que nós precisamos diminuir imposto, diminuir e dar condição para que o informal venha. Porque senão não vem.
Não vem de jeito nenhum. Você está trabalhando... Imagina, a informalidade, você não precisa ter advogado, não precisa ter contador, não precisa ter nada, não precisa ter padrão, você não responde a Anvisa, não responde a Inmetro, não responde a nada. Então é melhor estar na informalidade, mas, pode dizer, quem está na informalidade é porque não sente condições de trabalhar do jeito que está tentando com a carga tributária que nós temos. E um outro ponto importante é que a maior parte, ou a grande maioria da população, não tem a menor ideia de quanto existe de tributo dentro de um produto. Ninguém, inclusive, sabe, até os grandes, não sabe exatamente, porque muitas vezes produto de cadeia longa nunca vai saber. Nós estamos aqui com o deputado Joaquim Passarinho no programa Brasil em Debate, que é um programa onde nós vamos sempre estar discutindo os temas atuais. E eu, para as considerações finais, eu gostaria de, João, depois, deputado, as suas considerações para encerrar. Muito obrigado, já vou antecipar aqui a presença de vocês. É uma honra para a gente. Para mim foi um prazer muito grande provocar esse debate e provocar o deputado, principalmente que eu acho que ele está demonstrando a responsabilidade do Congresso Nacional de ter a capacidade de fazer esse debate com a população, levar isso ao público e enfrentar isso. Eu acho que é um momento histórico no Brasil e de consolidação da democracia. É um prazer estar aqui com o senhor e poder participar desse debate, ver essa ponderação e demonstrar que o potencial dos parlamentares brasileiros de realmente enfrentar e resolver os problemas da sociedade. Eu acho que é importante estarmos aqui para mostrar, a população começou a entender que a solução, ou para melhor ou para pior, está no Congresso, está na política. Uhum. Né? O próprio empresário, que às vezes acha que estava na CNC ou na CNI, está representado, já viu que não está. Ou ele vem para cá, discutir o dia a dia. Né? E outra coisa, ter a relação com o Congresso. É importante que a sociedade, principalmente classe que produz, classe que emprega, venha ter uma relação com o Congresso. Veja o que é o dia a dia do Congresso. Participe desse dia a dia. Eu acho que nós precisamos fazer, nós estamos num momento histórico, como o João está falando. A reforma tributária está perseguindo há 30 anos. Vamos ter que fazer esse ano agora as leis complementares, né? Que a gente possa fazer ela o mais auto-aplicável possível. Né? Que a gente não deixe isso para que os governos fiquem fazendo isso por portarias, por interpretações a cada momento. Né? Os números que a gente fica ouvindo aqui é espantoso. O fisco solta 3.000 normativas por ano. Que é isso? 3.000 por ano? Não dá nem para ler. Não consegue nem... Vou dizer, daqui a pouco eu tenho que ter mais advogado, tributarista e contador do que o profissional da área. Então, assim, esses absurdos não precisam acabar, mas isso só vai acabar pela política. Não adianta, não tem outro caminho, é pela política. Então, a sociedade, do modo geral, e principalmente aqueles que empreendem, aqueles que arriscam o seu dinheiro, a sua vida, o seu patrimônio nas suas empresas, tem que cada vez mais conviver com o Congresso, ver as nossas deficiências, né, ver as nossas dificuldades e tentar descobrir soluções juntas. Eu acho que isso nós temos descoberto aqui há algum tempo. Vamos dizer, as 3 grandes confederações, vamos botar áreas dos empreendedores, já não são as únicas que falam como da trabalhadores também. Nós temos 10 centrais sindicais no Brasil. Então, um país desse tamanho não vai ter uma central ou uma instituição que fale por todos. E é natural e é bom que tenha isso. É bom que tenha essa diversidade. Né? Então, acho que a democracia é isso, acho que nós estamos exercendo isso. E essa relação que a gente está tendo na frente parlamentar do empreendedorismo, conversando com as entidades, chamando o governo, sendo essa mediação, independente do que a gente está fazendo de legislação, eu acho que a mediação entre a sociedade e o governo, o parlamento pode fazer. Acho que é uma das funções importantes que a gente tem conseguido fazer e aprendido a fazer. Então, é muito importante estar aqui. Quer dizer, é um momento histórico, o Congresso ele é reformista. Muita gente pode dizer assim, o governo não só quer cobrar coisa velha, falar desse saiu a nova política industrial. Na minha opinião, uma nova política velha. Porque tudo que se colocou já se tentou. Mas o Congresso está de olho, o Congresso é reformista. Fizemos a reforma tributária, fizemos a reforma da Previdência, estamos fazendo a reforma tributária agora, fizemos a reforma trabalhista lá atrás, desculpa. Estamos trabalhista, dando o primeiro passo para administrativo. E estamos dando espaço para administrativo, ou seja, o Congresso Nacional é mais reformista que o governo, seja ele qual for. Sim. Então, essa é a importância do Congresso, a importância de nós estarmos aqui nos relacionando com a sociedade, podendo que a sociedade possa interagir mais. E, volto a dizer, terminando, não há saída
democrática nesse país, senão pela política. Então, você que está aí do lado de fora, que acha que a política não presta, não quer saber de política, tem uma frase que diz, tem uma frase que diz que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, se você não gosta, fique calado e espere quem ganha a política lhe governar e resolver a sua vida. E estamos participando, deputado. Estamos aprendendo, estamos participando. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, e estamos aqui, contamos com a sua presença várias vezes para os temas importantes que nós temos que discutir. Com certeza. Obrigado, Castilho. Muito obrigado, João.